Olá pessoal, tudo bem? Iremos tratar neste item e exemplificar o preenchimento do formulário de análise de acidente. Mas por que nós devemos fazer este formulário de análise de acidente? A realização da análise de acidente é uma das atribuições para o membro da CIPA. Vejamos, aqui nós temos a NR5, que é a norma regulamentadora que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Das atribuições, item 5.16, nós vamos lá, aqui na linha L, vamos lá, participar em conjunto com o SESMIT. Quem é o SESMIT? Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, onde houver. A empresa que você trabalha, muitas das vezes, pode não ter o SESMIT, ok? Então aí, ou com o empregador. Veja bem, se não tem o SESMIT, juntamente com o empregador. Quem é o empregador? O empregador não necessariamente é o seu patrão. Ele pode ser, sim, o responsável direto pela atividade. Naquele momento onde, um exemplo aqui, o supervisor, o gerente, o encarregado, ele determina uma atividade, naquele momento ele está sendo o empregador. Então é muito importante que numa análise de acidente, você envolva o responsável direto de onde ocorreu o acidente ou onde está ocorrendo uma doença ocupacional, enfim. Bom, vamos lá. Participar em conjunto com o SESMIT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Ou seja, eu vou estar explicando a vocês como se faz a análise de acidente num formulário padrão. Pode utilizar outro formulário? Pode. Isso não é uma regra. Vai aqui uma sugestão do formulário para que você utilize, no sentido de que, se você utilizar um formulário, uma outra pessoa, membro da CIPA, utilizar um outro formulário, fica difícil depois você comparar as informações. E essas informações, elas são muito importantes para que você possa depois fazer tratativas no sentido de prevenção de acidentes. Um exemplo seria, se eu faço 2, 3 análises de acidentes e eu trabalho as informações de formas diferentes, no momento que eu vou trabalhar lá uma campanha, uma semana interna de prevenção de acidentes, quando eu vou buscar essas informações, eu tenho um pouco mais de dificuldade para selecionar elas, tá bom? Então vamos lá? Então, lembrando vocês que eu vou explicar o formulário de análise de acidente, que é para atender um requisito de atribuição do membro da CIPA, tá bom? Se na sua empresa não tem técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, então cabe aí o membro da CIPA puxar essa investigação de acidente para que sejam feitas as tratativas no sentido de que não venha a ocorrer novamente o mesmo acidente nas mesmas condições. Bom, aqui nós temos um formulário sugestivo de análise de acidente. Como que nós vamos preencher ele? Vamos lá? Na parte superior aqui eu tenho estabelecimento. O que é estabelecimento? Eu tenho uma empresa, ela está situada, um exemplo aqui, na Avenida Paulista. Tá? Qual é o nome da empresa? A empresa é um nome fictício aqui, tá? Então vamos colocar ali, Brasil Formulários. Um exemplo, tá? Então eu vou aqui, qual é o estabelecimento? Brasil Formulários. Ok? É só um exemplo, tá? Aqui você colocaria o nome da sua empresa. Vamos lá? Qual é o número deste formulário? Por que eu preciso pôr número? De preferência, colocar um número sequencial, tá? Não posso colocar todas as análises de acidentes como número 1. Então, aqui nós iremos colocar um número dessa análise de acidente. De preferência, um número sequencial. Eu vou colocar aqui 001, ok? Ah, mas por que está ficando vermelho a hora que eu preencho? Isso aqui foi uma forma que eu coloquei no formulário para chamar a atenção dos campos que eu já preenchi, né? Não precisa ser vermelho não, tá? Pode ser na cor preta, normal. Qual é a data do preenchimento da análise de acidente?
Tá? Qual a data que você deu início ao preenchimento desse formulário? Eu vou tratar numa data atual aqui, 23/7/2021. Ok? Vamos preencher aqui, tudo certinho. Bom, nesta primeira parte, olha lá, primeira parte, classificação de acidente. Eu vou classificar esse acidente. Qual é o tipo de ocorrência? Qual a classificação dele? Como que eu vou chegar nessa informação? Se a empresa tem um ambulatório médico, você busca essa informação no ambulatório médico. Se essa empresa não tem um ambulatório médico, é importante você buscar essa informação no setor de recursos humanos. Porque o colaborador que sofreu um acidente, uma doença ocupacional, ele leva um atestado médico dele, uma declaração para o RH ou para o ambulatório da empresa. Lá, você não vai pedir o atestado para você ver, porque isso aí é uma questão de sigilo médico, mas você pode fazer a pergunta, olha, a ocorrência desse acidente foi com afastamento maior do que 15 dias, o acidente com afastamento foi menor do que 15 dias, o acidente foi sem afastamento. Veja bem, para que tenha um acidente de trabalho, eu preciso ter a lesão e isso tem que ser constatado através de um médico do trabalho ou um serviço médico que seja detrimento da empresa. O acidente com atendimento ambulatorial sem CAT, nós podemos ter um acidente que a pessoa deu uma batidinha no dedo, foi no ambulatório, não ficou lesão, ele retornou trabalhar. E a empresa não optou por abrir a CAT, ou seja, Comunicação Acidente de Trabalho. Mas nós temos também acidente sem afastamento, onde o colaborador fez um pequeno corte no dedo, foi no ambulatório, fez um curativo, retornou para o trabalho. Esse é um acidente sem afastamento. Tá? Mas que foi feita a abertura de comunicação de acidente de trabalho. Como que eu sei se foi feita a abertura de comunicação de acidente de trabalho? Da mesma forma, eu pergunto no ambulatório da empresa ou no setor de recursos humanos. Eu tenho a questão do acidente com afastamento menor do que 15 dias, ou seja, a pessoa ficou afastada do trabalho, mas não atingiu 15 dias. Então, eu devo preencher, vou citar um exemplo como se fosse esse aqui, tá bom? Então, eu vou lá e coloco um X. Tá? Ou tem um acidente com afastamento maior que 15 dias. Quando é maior que 15 dias, a pessoa fica os 15 dias afastados pela empresa e depois é dada entrada no serviço de previdência social. Ela fica maior tempo afastada. Tá bom? Então, primeiro é tipo de ocorrência e classificação. Então, nós já classificamos aqui o estabelecimento Brasil Formulários teve a ocorrência número 1, a data dia 23/7/2021 e foi um acidente com afastamento menor que 15 dias. Mas qual é o tipo de acidente? É típico, é de trajeto, é uma doença ocupacional ou é um atendimento só? Enfim, aqui o que é o típico? O típico é aquele acidente, a pessoa está trabalhando, desenvolvendo suas atividades e tem um pequeno corte no dedo. Né? O de trajeto é aquele onde o colaborador ele sai da casa dele, no momento que está se dirigindo para a empresa, ele sofre um acidente de trânsito, enfim, se ele está andando a pé, ele cai, enfim, aí, ou no retorno da casa. Lembrando bem, para o acidente de trajeto, a pessoa não pode desviar o trajeto da empresa para a casa dele sem justificativa. Por exemplo, se eu saio da empresa, eu estou indo embora, eu paro para comer um lanche numa padaria. Parou nesse momento o trajeto, porque você se desviou, você não está seguindo para o destino que é a sua casa, tá bom? É muito importante que para você abrir uma análise de acidente de trajeto, volto a dizer aqui, pergunta no RH da empresa ou no ambulatório da empresa, porque o que pode ocorrer é da empresa não abrir a comunicação de acidente de trabalho, consequentemente, você não vai abrir a análise de acidente, tá bom? Então, ocupacional, na questão de doença ocupacional, foi feita uma abertura de comunicação de acidente de trabalho para doença ocupacional e aí você vai fazer uma análise de acidente. Dificilmente você vai fazer uma análise ocupacional, tá? Ele vai trabalhar mais no típico, né, e trajeto. Ou até mesmo no atendimento, está bem? O atendimento, volto aqui, acidente com atendimento ambulatorial sem CAT. Então eu venho aqui no atendimento. Então vamos trabalhar aqui como se fosse um acidente típico, tá? Normal que ocorre nas empresas.
Bom, então eu já tenho aqui o item 1 preenchido, o tipo preenchido e qual é a gravidade ou potencialidade do acidente. Isso quem avalia é quem está fazendo o preenchimento. Eu não recomendo que você faça esse preenchimento sozinho. Eu recomendo que você tenha uma equipe para fazer análise de acidente. O que é essa equipe? Nossa, eu vou ter que formar uma equipe? Não. Você pega o responsável pelo setor, você convida o supervisor, o encarregado, você como membro da CIPA, representante do empregado ou do empregador. É interessante que você tenha pelo menos dois membros da CIPA. Se não for possível, você for um designado, convide lá o responsável pelo setor para que vocês possam fazer junto. Tá? Vocês vão classificar qual a potencialidade do acidente. Tá? Se eu não fizer nada, qual a potencialidade de se agravar esse acidente? Né? De ter um acidente grave. Né? Baixa, média ou alta. No momento você avalia isso no momento de preenchimento. Tá? Eu vou classificar aqui como baixa. Tá? Vamos trabalhar com a hipótese de que a pessoa estava trabalhando, né? E ela tinha uma ferramenta manual. Essa ferramenta, por algum motivo, ela escapou, né? E ele bateu com a mão direita contra alguma peça da máquina. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Não tem uma ocorrência verídica, né? É só uma hipótese. Tá? Vou trabalhar aqui com uma baixa ocorrência, baixa gravidade. Qual que é a probabilidade de nova ocorrência? Veja bem, a probabilidade de nova ocorrência você pode até preencher nesse momento, mas é interessante que você continue fazendo análise e depois você volta aqui. Como você tem um exemplo aqui de a pessoa estar utilizando uma chave para fazer um aperto, enfim, um ajuste na máquina, e essa chave escapou e ele bateu a mão. Se eu não fizer nada, qual que é a probabilidade de nova ocorrência? Eu vou ter que analisar essa chave, verificar se essa chave está em boas condições de uso, se a pessoa tem treinamento para utilizar essa ferramental. Né? Agora, se eu pego uma chave que está em má condição de uso, qual que é a probabilidade de nova ocorrência? Já não é baixa, ela vai partir de média para alta. Né? Então, vou trabalhar com a hipótese de que essa ferramenta ela não está em boas condições. Mas lembrando bem que esse item 4 você pode deixar para preencher depois que você fez a análise de acidente, porque aí você vai ter uma melhor visão do que é que você deve preencher, se tem probabilidade de uma ocorrência baixa, se ela é média ou se ela é alta, tá bom? Então eu vou deixar para preencher depois aqui. Bom, qual que é o setor? O item 5 é qual que é o setor da ocorrência do acidente. Então eu estou aqui na empresa Brasil Formulários, eu tenho setor. Qual é o setor? Bom, presume-se que numa empresa de formulários, o que eu posso ter lá? Posso ter uma prensa para cortar esses formulários, eu posso ter lá uma máquina impressora, eu posso ter um setor de logística, eu posso ter um setor de expedição, eu posso ter um setor administrativo. Eu vou trabalhar aqui com a hipótese de nós termos um setor aqui onde nós temos uma máquina de impressão, então setor de impressoras, ok? Esse CR aqui é o número do setor. Todas as empresas têm um nome e tem um número. Vou pôr um número fictício aqui, ó, número 1000. Qual que é a data da ocorrência? A data da análise está sendo dia 23. Porém, a data da ocorrência pode ter ocorrido um dia antes, 2 dias antes. Eu vou pôr uma data sugestiva aqui, dia 22/7/2021. O horário da ocorrência é muito importante você anotar, tá bom? Para você ter um parâmetro, se as ocorrências dos acidentes estão acontecendo no início de turno, no meio de turno, no final de turno, tá bem? Então, eu vou colocar aqui no finalzinho do turno. Vou trabalhar com o horário das 7 às 17, a ocorrência foi das 16h50, ok?
Local exato da ocorrência. Aqui você vai citar qual é a máquina que ele sofreu o acidente, que ele teve esse imprevisto. Vou colocar a impressora 10, ok? Digamos que eu tenho o número de impressora 10. Após quantas horas de trabalho? Bom, você trabalhou das 7 da manhã até as 17, né? Faltou 10 minutos para encerrar o turno dele. Tá? Então, tem lá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, após 9 horas e 50 minutos, né? Após 9 horas e 50 minutos. Qual é o tempo de empresa? Eu preciso saber dessa informação para saber se esse funcionário ou esse colaborador, ele é novo de empresa, ele é velho de empresa, tá bom? Vou trabalhar aqui com a hipótese que ele tenha 1 mês de empresa. São só itens sugestivos, tá bom, pessoal? Qual que é o colaborador envolvido aí? Você precisa colocar o nome dele, tá? Vou colocar uma sugestão de fulano de tal. Todas as empresas, os colaboradores, eles possuem uma matrícula. Tá? O que é essa matrícula? É o número de identificação dele. Eu vou colocar aqui o número 7321. Fictício, tá? Qual que é a natureza da lesão? Tá? Normalmente essa parte 2 de identificação, quando você tem um ambulatório médico, é o ambulatório que preenche, tá bom? Quando você não tem, aí você vai precisar dessas informações. Qual é a natureza da lesão? Isso quem pode te passar ou é o ambulatório ou é o setor de recursos humanos. Tá bem? Natureza da lesão. Eu vou colocar aqui contusão. O que é? Ele sofreu uma batida. Qual que é a função desse colaborador? Então eu tenho o nome, eu tenho o setor, eu tenho o local que ele sofreu esse acidente, eu tenho o horário, mas qual é a função dele? Ele estava operando máquina, mas ele era operador de máquina. Vou colocar aqui ajudante de operação, certo? Qual é a parte do corpo atingida? A parte do corpo atingida eu citei que era mão direita, lembra no início? Bom, aqui nós já temos algumas informações muito importantes. Tem o nome da empresa, data, o setor da empresa, local exato da ocorrência, quem é o colaborador, qual é a função dele, tempo de empresa, qual é o horário da ocorrência, após quantas horas de trabalho, né? Tá bom? Então vamos lá. Depois vocês vão entender porque tem todas as informações aqui. Parte 3 é a parte de visualização. Você pode colocar aqui as imagens do local da ocorrência, tá? Parte do corpo atingida, por exemplo. Eu poderia vir aqui e colocar aqui. Eu estou preenchendo no computador, né? Então é lógico que eu vou pegar algumas formas aqui. Você pode preencher isso aqui na mão, com a caneta. Bom, eu falei que seria mão direita, né? Então só simbolizo ela aqui, ó. Ok? Nesse caso aqui eu vou tirar o preenchimento da forma. Bom, beleza, tá bom? Simbolizando que a hora que a pessoa bate o olho, não precisa ficar procurando o formulário Falafai na mão direita, tá bom? Aqui eu posso colocar imagens do local, eu vou lá, salvo imagem, copio e colo, né? Tá bom? Imagens do objeto causador ou do local da ocorrência, que é a parte do corpo atingido. Que imagem eu posso ser? Uma chave de boca, por exemplo, uma chave estrela, eu vou lá, tiro foto da chave estrela ou da chave de boca e coloco aqui. Posso tirar foto da máquina e colocar aqui também, tá bom? Descrever a ocorrência. Então aqui vem a parte de descrição. Cada um escreve de uma forma, mas é importante que você possa colocar o maior número de palavras que possam descrever a ocorrência, para ficar mais fácil o entendimento depois de quem vai ler. Exemplo aqui, ó. Colaborador foi realizar o aperto de parafuso que fixa a proteção de uma correia. Isso é só um exemplo, tá bom? E no momento a chave escapou.
projetando sua mão direita contra a quina da lateral da máquina. Ok? Só sugestivo. Aí pode ser escrito de outra forma. Descrever a ação do colaborador que causou ou contribuiu para a ocorrência. Bom, veja bem, causas imediatas. Aí você, já no seu grupo de análise, você precisa verificar na análise de vocês. É muito importante que, se possível, vocês conversem com o colaborador que sofreu o acidente. Tá? Se for possível. Se não for possível, um paradigma. Quem é o paradigma? É uma pessoa que executa a mesma atividade, tá? No mesmo setor. Tá bom? É muito importante isso aí. Tá bem? Então, qual a ação do colaborador? Também sugestivo aqui, né? Chegamos, digamos aqui, a uma conclusão de que a ação do colaborador que causou ou contribuiu para a ocorrência, causas imediatas, seria o quê? Não tomar precauções adequadamente. Utilizou chave de boca danificada. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Podia simplesmente não ter nada a ver com a chave. Simplesmente ele estava com pressa de ir embora, porque veja bem, o horário aqui, 16h50, ele ia embora às 17h. Então, digamos que ele estava com pressa de ir embora. Com a ação do colaborador, executou a atividade, né, de forma rápida, pois se aproximava do momento de ir embora. Por exemplo, tá bom? Bom, aqui eu tenho algumas opções, tá? Assinalar a ação do colaborador que contribuiu para a ocorrência. Olha, aqui eu também posso escrever aqui, ó, no momento. Opa, vou acertar aqui. Da ocorrência, o colaborador não utilizava luva de segurança. Bom, aqui ele pode não estar utilizando luva de segurança, ou também ele poderia estar utilizando uma luva inadequada. Por exemplo, estou apertando uma chave, eu não poderia estar utilizando uma luva descartável, por exemplo. Tem que estar utilizando uma luva de raspa, uma luva de PVC adequada para a atividade, tá bom? Bom, assinalar a ação do colaborador que contribuiu para a ocorrência, segundo a análise que vocês estão fazendo. Bom, de bate-mão aqui, já, bate-pronto, desculpa. Não utilizar EPI especificado para a atividade. Tá aqui. Operou equipamento sem autorização? Não. Dirigiu em velocidade acima do permitido? Não. Anulou o dispositivo de segurança? Não. Utilizar equipamento com problemas defeituoso? Bom, acredito que sim, né? A chave de boca não está danificada, então está aqui com problema. Utilizar materiais e equipamentos inadequados? Não. Falhar ao interromper funcionamento? Não. Atividades em postura ou posicionamento inadequado? Isto pode até ocorrer, mas você precisa ser feita análise no local, tá? Errar operacionalmente? Brincadeira, distração é um outro item que pode ocorrer nos acidentes de trabalho. Por exemplo, a pessoa está trabalhando lá, desenvolvendo uma atividade, e passa um colega de trabalho e brinca com ele, ou normalmente acaba ocorrendo isso nos ambientes de trabalho das empresas. Um torce para um time, outro torce para o outro, e tira a atenção, e a pessoa acaba se distraindo e sofrendo acidente. Não é o nosso caso aqui, né? Uso incorreto, o inadequado do EPI, é aquela situação que eu mencionei, usar uma luva descartável no local que teria que usar uma luva de segurança. Bom, desviar de procedimento padrão. Veja bem, para mim escrever que ele desviou do procedimento padrão, eu tenho que ter o procedimento. O procedimento padrão aqui era outro, mas está escrito, o colaborador recebeu o treinamento? Não. Então ele não desviou do procedimento padrão, já que ele não tinha o procedimento para seguir, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não tomar precauções adequadamente? Aí sim, veja bem, se ele usou uma chave danificada, então ele não tomou precauções adequadamente. Com a chave danificada, provavelmente poderia ser motivo para gerar um acidente.
Agir na existência de um risco conhecido, sim, também. Se tem uma chave danificada, desrespeitar avisos, sinalizações, não, carregamento, levantamento de cargas acima do peso, né? Eu acho que aqui está faltando levantamento de carga acima do peso, está faltando aqui um peso, né? Outros, descrever. Digamos que nenhuma dessas opções elas sejam válidas. Então você pode descrever uma outra, ou tem aqui algumas, mas você quer descrever mais algumas coisinhas aqui, tá bom? Então você pode vir aqui e escrever, tá bom? Ok? Ou escrever não. Ou não escrever nada, tá? Deixar só em branco, ok? Bom, item 22. Assinalar a ação do colaborador que contribuiu para a ocorrência das causas básicas, raízes, olha. Ação do colaborador, não é da empresa, né? Do colaborador. Então vamos lá. Falta de treinamento? Falha no treinamento? O colaborador é novo na função? Aí que tá. Aí eu preciso saber quanto tempo ele tem na função. Essa é uma informação que você precisa levantar ela, né? Qual é o tempo de empresa? O colaborador não tem um mês de empresa. Então vamos lá. Ele é novo na função? Sim, ele é novo na função. Então o colaborador novo na função, só tem um mês de empresa. Ele não passou nem no período de experiência ainda. Teve falha nas regras de trabalho? Bom, se eu não tenho procedimento, né? Agora, aqui é a ação do colaborador, né? Não posso colocar falha na regra de trabalho. Bom, aqui foi a ação. No item 22, eu assinalei aqui colaborador novo na função. Afinal, ele está aqui com um mês de empresa, né? Então ele é novo na função. Novo de empresa e novo na função. Ele poderia ser mais velho na empresa, mas novo na função. Por exemplo, ele entrou como ajudante de operação, ele mudou para operador de retífica. Faz um mês que ele está de operador de retífica, então ele seria novo na função também. Tá bem? Então vamos lá. Não planejamento de execução das atividades? Pode ser. Como que ele utilizou uma chave que está danificada? Será que ele não tinha outra chave? Ou será que ele não foi lá requisitar uma chave nova? Então isso aí tudo tem que ser levantado no momento de fazer a análise do acidente. Tá bom? Então vou citar aqui como colaborador novo na função, vou deixar assim. Eu tenho aqui não planejamento de execução das atividades, eu tenho desconhecimento da informação disponível. Por exemplo, será que ele planejou a atividade? Provavelmente não. Se tivesse planejado, ele teria utilizado uma chave de boca em bom estado, né? Desconhecimento de procedimentos, pode ocorrer isso em um funcionário novo na função, tá? Falha na comunicação verbal e ou visual, sobrecarga de trabalho, isso tudo você tem que levantar no momento da análise do acidente, tá? Pressão de tempo, olha, está próximo da hora de ir embora, será que não está sofrendo pressão para ele terminar a hora que ele tem o turno de trabalho determina que é às 17? Será que não está sofrendo pressão para ele não gerar hora extra? Mas toma cuidado que você coloca aqui, porque você pode gerar um desgaste desnecessário. Você tem que ter certeza disso, tá bom? Indução a ação errada por motivos superiores. O que seria isso? A chave está estragada, o colaborador informou isso ao supervisor, ele falou, não, use essa mesmo. Então aí ele está tomando uma ação errada por motivos superiores. Tá bem? Um exemplo. Se fosse assim, teria uma tolerância do superior hierárquico. A negligência, excesso de confiança, atalho na operação. Para ele ser negligente, eu teria que ter dado um treinamento para ele antes. Ele ter conhecimento. Tá? Para ele ter um excesso de confiança, ele teria que ter mais experiência na função. Para ele estar fazendo um atalho na operação, ele teria que estar utilizando uma chave inadequada lá. Por exemplo, ele tentou burlar, né? Ou seja, em vez de eu utilizar uma chave de boca, eu estou usando um alicate, enfim. Tem algumas informações que você precisa analisar no local. Bom, necessidade operacional, digamos que eu não tenha outra chave, eu só tenha essa. E o cara tem que soltar o parafuso lá ou apertar. E aí eu tenho o quê? Uma necessidade operacional, ele não tem outra. Então aí, mas é a ação dele, do colaborador, que ele utilizou, mas se ele não tinha outra, não é uma necessidade operacional. Tá? Visão ou audição comprometida.
um exemplo de esse parafuso ficar num ponto que ele não tem a visão, né? Fica atrás da máquina, ele só consegue colocar a mão, não consegue visualizar. Uma situação ergonômica desfavorável, qual a posição que ele estava trabalhando, será que era ergonômica? Era confortável fazer o aperto ou desaperto desse parafuso? Isso tudo você precisa verificar no local, não tem como você fazer à distância, tá? Desconhecimento do risco ou potencial de perdas. A pessoa está fazendo a atividade, como ela é nova na função, ela não tem o conhecimento do risco exato, porque está exposto, então por isso que ele precisa passar por treinamento. Outros descrever, se não tiver nada, tá? Um pontinho só aqui. Bom, item 23. Descrever as condições inadequadas de ferramentas, equipamentos ou situações de trabalho causaram ou contribuíram para a ocorrência. Então vamos lá, vamos descrever aqui. A chave de boca utilizada estava em más condições. Pronto. A gente já descreveu isso aqui em cima, tá? Então, está em péssimas condições. Esse é um dos motivos. Tá bem? Vamos lá? Vou deixar em negrito aqui também para ficar parecidinho com os demais. Item 24. Assinalar as condições geradoras da ocorrência. Bom, o que gerou essa ocorrência? Esse aqui, por que é? Nesse caso, eu vou responder em cima desse item 23. Por que aconteceu isso? Por que a chave de boca estava em más condições? A ausência de dispositivo de segurança? Não. Dispositivo de segurança inadequado? Sinalização inadequada ou danificada? Ferramental e equipamento não atende a legislação? Bom, se ela não está adequada, ela já não atende a legislação. Ela teria que estar adequada. Má arrumação e limpeza no ambiente de trabalho? Existência de projeção de objetos, líquidos, vapores, ou seja, um exemplo aqui, uma máquina que no seu funcionamento ela projeta água, vapor, óleo, ou então até mesmo partes de peças. Então seria nesse caso aqui. Ou imposição do superior hierárquico. Tá? Por que ele usou a chave com condições inadequadas? Tinha outra? Não tinha outra? Se não tinha outra, você só utilizou porque o seu superior hierárquico falou para utilizar? Então você tem que colocar aqui, tá? Ó, condições atmosféricas, ou seja, a ocorrência de acidente se deu em virtude de você trabalhar em chuva, porque estava trabalhando no frio, na umidade, enfim. Agentes físicos, tem falta de iluminação, está muito calor, outros, enfim. Condição ergonômica inadequada, ou seja, postura inadequada, contribuiu para a ocorrência, né, do acidente. Armazenamento de ferramental, equipamentos, condições de piso, tá? A pessoa estava trabalhando, se escorregou, ou tropeçou, ou tinha um buraco no piso, enfim, são situações que precisam ser analisadas no local, tá? Outros descrever, se você tiver, né? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui, item 25. O que gerou ou influenciou as condições descritas nos itens 23 e 24? Aqui é o grupo que vai analisar e vai escrever. O que gerou esse ferramental, equipamento que não atende à legislação, que está em más condições de uso? Olha, foi mau uso do colaborador. O mesmo utilizava a chave de boca como martelo. Um exemplo, tá? Agora, isso é uma sugestão. Agora vamos lá de novo. A chave de boca estava defeituosa e não havia recursos para a compra. Bom, isso tudo você tem que levantar no momento da análise de acidente. Tá bem? Então vamos dar sequência aqui. Vou sugerir aqui que não foi comprada, né? Estava defeituosa. Não tinha verba. Bom,
Item 26. Assinalar as condições descritas nos itens 24 e 25. Bom, ferramental. O equipamento não atende legislação. A chave de boca estava defeituosa e não havia recursos para a compra. Foi causada pelo colaborador? Não, com certeza não. Foi causada por outro colaborador do setor? Provavelmente, porque o responsável não comprou, né? Deveria ter comprado. É lógico, para ele falar que não comprou, você precisa verificar se ele foi informado, né? Ou foi um defeito pelo uso normal. A chave foi se desgastando devido ao uso normal. Também poderia estar aqui. É tudo informação que você precisa levantar no momento lá, tá? Olha, se fosse aquele exemplo que eu citei lá, que ele usou a chave como martelo, então o que aconteceria? Defeito por uso incorreto, tá? Então, mas eu vou colocar aqui defeito por uso normal. Teve falha na inspeção periódica? Teve, porque se tivesse sido feita uma inspeção adequada, tinha verificado que essa chave apresentava defeito, ela teria sido trocada. Foi falha de projeto? Falha ou ausência de manutenção preventiva, ou seja, a ocorrência teve base como ausência de manutenção? Não. Exposição a fatores de risco? Exposição a fatores de risco, por exemplo, a pessoa está trabalhando numa máquina sem proteção. Então, por qual motivo ele teve essa condição descrita aqui, que gerou o acidente, gerou ocorrência? Exposição à deteriorização, não. Aceitação, se eu colocar aqui, tomar cuidado, tá? Você está dizendo que o seu superior hierárquico é o responsável, né? Por aquela chave estar defeituosa. E muitas das vezes o colaborador nem falou para o superior hierárquico que a chave estava com defeito. Então, a responsabilidade de avisar que uma máquina, um equipamento está com defeito é do colaborador. Não tem como o responsável sair de máquina a máquina fazendo inspeção em ferramenta. Quem está utilizando precisa comunicar, mas isso precisa ser informado no início do treinamento. Morosidade nas providências, digamos que foi feito um pedido de compra, não foi comprado, faz 2 meses que foi pedido para comprar, não foi comprado, entendeu? Digamos que foi feito pedido e não foi comprado. Está aqui, morosidade de providências. Responsabilidade mal definida, causado por colaborador de empresa contratada, ou subscrever. Eu posso citar aqui, morosidade de providência, foi realizado pedido de compra há mais de 3 meses e não foi realizada a compra. Então, aí é um outro motivo, né? Deixa eu colocar aqui, se você chegou nessa conclusão, tá bom? Bom, agora vamos lá em 27. Ações propostas. O que nós podemos fazer para que essa pessoa, esse colaborador, não venha a sofrer um novo acidente em decorrência do defeito de uma chave que está danificada, tá bom? Descrição: compra de uma chave de boca nova. Quem é o responsável? Aí você verifica quem é o responsável. É importante que você coloque o nome, mas eu vou colocar aqui, setor de compras. O prazo, posso pôr imediato. Você pode colocar o que foi negociado no momento. E a pessoa que está citada aqui, ela precisa assinar aqui, porque senão, não adianta falar que compras vai comprar, mas a pessoa não está sabendo que precisa comprar, né? Então ela precisa ser comunicada. Realização, de treinamento para uso de ferramentas manuais. Por que não? Se ele conseguisse identificar que essa ferramenta está com defeito, provavelmente ele não teria utilizado, ok? Quem faz esse treinamento? Se tiver responsável direto, quem é? É o supervisor, é o encarregado. Ele precisa assinar aqui, tá bom? A ausência de procedimento pode ser. Então, se eu tenho ausência de procedimento, eu tenho realizar treinamento
com colaborador recém, né, contratado. Não seria legal treinar o colaborador que tem um mês só, para que ele possa identificar, né, mais situações de risco no ambiente de trabalho dele, porque hoje foi com a chave de boca, mas amanhã ele pode não identificar um outro risco e sofrer um acidente, tá? Então, isto pode ser feito pelo responsável direto, pode ser feito pelo setor de segurança do trabalho, pode ser feito pelos recursos humanos. Eu vou colocar responsável direto aqui, tá? Ok? E pega a assinatura, tá bom? Então são só alguns exemplos, né? E aqui eu não vou colocar nada. Bom, fotos e croquis após a realização das ações propostas. Por exemplo, eu comprei uma chave, venho aqui e coloco a foto da chave. Eu fiz um treinamento, posso tirar uma foto da lista de presença, vou colocar aqui, tá ok? Então eu coloco as imagens comprovando as ações propostas, a realização das ações propostas. E aqui o grupo de análise, quem é o colaborador que sofreu a ocorrência? É fulano de tal, né? Qual a matrícula? A matrícula que ele tem na empresa, né? Aqui quem é o supervisor dele? XXX. Qual a matrícula? Ele precisa assinar aqui também, tá? Quem é o membro da CIPA que está fazendo ou participando da análise? Coloco aqui. Quem é o técnico de segurança? Mas eu não tenho técnico de segurança, mas eu tenho 2 membros da CIPA, então eu posso mudar aqui, ó. CIPA também, coloco outro nome aqui. Ok? Quem é o supervisor de segurança, se houver no local? Se não, aqui é interessante se eu colocar aqui o presidente da CIPA. Se não houver, deixa em branco, ok? Se tiver um engenheiro de segurança do trabalho, também pode ser direcionado para que ele possa fazer análise e assinar. Tá bem? Basicamente, tá? Aqui está com a data anterior, vou colocar aqui, atualiza a data aqui, né? Uma informação importante que eu acabei não mencionando, não voltei durante o vídeo, é a probabilidade de nova ocorrência. Tendo todas essas informações em mãos, tá? Qual é a probabilidade de nova ocorrência? Bom, se eu tomar as precauções necessárias, a probabilidade é baixa. Mas se eu não tomar ou tomar uma atitude mediana, ou seja, eu comprei uma chave nova, mas eu não dei treinamento para o colaborador, então é médio. Agora, se eu não comprei a chave, não dei treinamento, tá? A probabilidade de nova ocorrência é alta. Então, tire-se mais ou menos por parâmetro isso. É lógico que vocês precisam analisar no momento que vocês estão preenchendo o formulário. Nesse caso aqui, foram tomadas todas as precauções, né, todas as medidas preventivas, então a probabilidade de nova ocorrência é baixa. Ok, pessoal? Então eu tenho uma análise do acidente. Então eu consegui verificar que esse colaborador sofreu esse acidente em virtude de eu ter uma chave defeituosa, o colaborador é novo da função, portanto não recebeu os treinamentos, a chave não chegou porque foi feito o pedido e o setor de compras acabou não comprando a chave. Enfim, são só exemplos, tá, pessoal? Então, no decorrer da sua análise de acidente, você vai poder verificar quais são as informações que melhor se encaixam para que você possa tomar algumas tratativas no sentido de que não venha a ocorrer um novo acidente. O trabalho da CIPA é um trabalho preventivo, né? Então, mas a gente precisa aprender com as coisas que acabaram ocorrendo. Se o colaborador sofreu um acidente que não existia um procedimento, então por que nós não vamos trabalhar então no desenvolvimento de um procedimento para que esse acidente não volte a ocorrer? Se um colaborador sofreu um acidente porque ele não estava habilitado para operar uma empilhadeira, qual é o procedimento? Providenciar um treinamento para esse colaborador. Tá bom, pessoal? Então, basicamente isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam para que eu possa orientar vocês, né, da melhor maneira possível. Tá bem? Muito obrigado e até mais.